Vem comigo para mais uma aula do Urano. Hoje eu vou mostrar para vocês como abrir chamado direto da ferramenta. Não consigo acessar o sistema, estou com um problema na funcionalidade. Vou te mostrar como resolver e como abrir um chamado. Bom, na abertura de chamados é bem simples, tá? Logo que na tela inicial do Urano, no lado superior direito nós temos o campo de chamados. Ao clicar nele eu vou ter duas opções. Eu posso tanto abrir um chamado para a equipe Atlas, como também eu posso abrir um chamado para a equipe de TI, tá? Então vamos ver aqui um chamado para a equipe Atlas. Ao clicar, ele vai me dar duas opções de chamado. A primeira é sobre dúvidas e perguntas jurídicas. Então, vamos supor que eu tenho uma dúvida de como que é distribuída a ação de um cliente. Ou uma dúvida sobre uma documentação. O que é a cópia do processo administrativo, por exemplo? Então aqui eu consigo abrir um chamado com uma dúvida e o setor jurídico vai me responder essa dúvida, tá? Bom, a segunda opção é uma solicitação para a equipe dos cálculos, equipe de calculistas. Então vamos supor que eu fiz um cálculo para um cliente, mas eu não me sinto seguro. O cálculo deu um resultado diferente do que eu estou acostumado. Ou então eu tenho alguma dúvida sobre como que é feito o cálculo com algum vínculo em específico de trabalho do meu cliente. Não estou certo sobre o cálculo que eu fiz. Bom, eu consigo abrir um chamado também diretamente para a equipe dos calculistas. Para abrir o chamado é muito simples. Aqui em dúvidas ou perguntas, por exemplo, ao clicar ele vai me dar algumas opções para preencher e abrir esse chamado. Primeira coisa é uma confirmação de e-mail, né? Então eu preciso preencher para qual e-mail eu vou receber essa notificação do chamado que eu abri. Vou colocar então o meu e-mail e o próximo campo é o campo de pergunta, né? Então, qual que é o título da minha pergunta? Vamos supor que eu tenho uma dúvida sobre do que se trata o documento da cópia do processo administrativo. Então, vou colocar o título da minha pergunta. O que é a cópia de processo administrativo? Bom, o que é a cópia do processo administrativo? Além disso, tem um campo logo abaixo com a descrição. Então, coloquei o título da minha pergunta, vou agora descrever exatamente qual que seria a minha dúvida, tá? O que se trata essa cópia? Então, eu vou descrever. Boa tarde. Gostaria de saber o que é a cópia do processo. Eu vou descrever qual é a minha dúvida de uma forma um pouco mais detalhada. Se eu tenho alguma dúvida em específico, algo em específico que eu quero entender, deixa o descrito mais detalhado possível para que a pessoa que recebe o seu chamado consiga entender exatamente qual a sua dúvida para te responder, tá? Além disso, eu tenho a opção de colocar uma prioridade para essa minha dúvida. Então, uma prioridade baixa, uma prioridade alta. Eu estou com o cliente agora e preciso responder imediatamente. Vou colocar então qual é a prioridade dessa minha pergunta. Caso uma prioridade baixa, uma dúvida simples. Além disso, eu tenho a opção de incluir anexos e arquivos também. Então eu posso colocar, por exemplo, um print de uma mensagem, posso subir uma planilha, uma imagem, um vídeo, para deixar um pouco mais completo essa minha dúvida e a pessoa que receber o meu chamado conseguir compreender exatamente qual era a minha dúvida, tá? Após eu preencher essas informações, eu vou clicar então em enviar para que o chamado seja enviado para a equipe Atlas, tá? Bom, mas outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que aqui em cima tem a opção de fazer o login também. Jonas, para quê? É importante você fazer o login para você fazer o acompanhamento do seu chamado não só pelo e-mail, mas também diretamente aqui dessa plataforma. Então, ao fazer o login, bom, ele vai pedir aqui para mim sair, eu vou colocar o meu e-mail, próximo, e vou colocar a minha senha. Jonas, é a primeira vez que eu vou acessar, não fiz cadastro. Qual é a senha que eu vou colocar? Bom, nesse caso, eu vou colocar aqui em esqueci senha. Por quê? Ele vai mandar para esse e-mail que eu preenchi um novo código, né, um link que vai me redirecionar para cadastrar uma nova senha. Então, se é o seu primeiro acesso, faça esse processo de esqueci senha para você cadastrar uma nova senha e essa ser a sua senha padrão, tá? Nesse caso, né, no meu caso, eu já tenho uma senha. Então, eu vou preencher aqui. E ao logar, então, na plataforma, eu tenho esse campo de solicitações, onde eu consigo agora ver todas as solicitações que foram feitas por mim, tá? Nesse caso, eu não tenho nenhuma solicitação aberta ainda, mas eu tenho solicitações que eu já fiz anteriormente. Então, eu tenho a opção aqui de filtrar o status da solicitação. Então, eu posso, por exemplo, ver as solicitações que já estão fechadas, então que eu já fiz a solicitação e já foram concluídas, como, por exemplo, uma troca de HD, habilitação de instância, e nesse caso, foi para o suporte do TI. Mas apareceria aqui também se eu tivesse abrido um chamado
para a equipe Atlas também, tá? Então todos os chamados abertos por mim, eu vou ter esse acesso e o filtro para visualizar também. Bom, agora que você aprendeu como que abre chamados para a equipe Atlas, vou mostrar para vocês como abrir chamados para a equipe do suporte do TI. Vem comigo! Bom, voltando agora para a tela inicial do Urano, eu vou mostrar para vocês a abertura de chamados para o suporte TI. Bem simples e semelhantes à equipe Atlas, tá? Então venho novamente aqui em chamados, chamados TI, e eu vou ter novamente duas opções. A primeira opção é uma requisição. A requisição é qualquer tipo de solicitação de serviço para a equipe do TI que não envolva algum impacto de incidente. Por exemplo, requisições menores. Preciso criar novos usuários no Urano. Preciso interromper, o funcionamento de alguns usuários. Incidente, que é a segunda opção, é qualquer tipo de situação ou evento não planejado que cause interrupção do serviço. Ou seja, eu não consigo continuar com a minha jornada de trabalho, como, por exemplo, queda de internet, a minha máquina parou de funcionar, não está mais ligando, então, que vai me impactar diretamente no meu trabalho, tá? Bom, na requisição, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês como que é feito o preenchimento, tá? Na requisição, a primeira coisa que ele vai me solicitar é um título, Então, o título da minha requisição. Vamos supor que eu quero criar um novo usuário. Então, eu venho aqui, criação de usuários, eu posso descrever e escrever o que eu preciso, tá? Logo abaixo ele vai trazer novamente artigos sugeridos, Então, esses artigos sugeridos eu recomendo que vocês não utilizem. Ele vai mostrar para você como que cria uma mensagem, basicamente. Mas nós não estamos utilizando esses arquivos, tá? Então, recomendo que você mesmo descreva a sua solicitação para ficar um pouco mais claro para quem for atender o seu chamado, tá? Então, pode ignorar. E aqui em descrever, eu vou descrever exatamente o que eu preciso. Então, preciso da criação de novos usuários para tal operador, CPF, telefone, e-mail, por exemplo. Vou descrever exatamente a minha mensagem. É importante que, ao descrever, você descreva de fato de uma forma clara e objetiva, tá? Qual que é o sistema que eu estou solicitando essa requisição? É para o sistema do Urano, Rive, Corby, Discador, e-mail, ou nenhum desses? Posso colocar aqui outro, tá? Embaixo ele vai possuir a categoria, então aqui exatamente qual que é a minha solicitação, se é a criação de acesso, como esse exemplo, por exemplo, encerramento de acesso, solicitação de equipamento, importação de base, mudança de computador, configuração de impressora e entre outros, tá? E também a prioridade, então essa prioridade é alta, é baixa, preciso para agora ou pode ser para depois? Vou colocar então o nível de prioridade dessa minha requisição, tá? Vamos colocar como médio. Também tem uma opção de anexo, então eu tenho uma planilha, por exemplo, no Excel já com todos os usuários que eu preciso criar. Posso mandar aqui a minha planilha, print, imagem, vídeo, qualquer anexo, posso enviar para deixar um pouco mais descritiva a minha solicitação. E ao clicar em enviar, essa solicitação já vai ser enviada então para o suporte do TI. Bem simples. Bom, até a próxima!